Olá para você que me assiste, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui. Nós vamos iniciar agora a nossa primeira aula. Eu espero que você já tenha pegado aí o seu papel, a sua caneta, já esteja com a sua Bíblia do seu lado. Aproveite para marcar todas as coisas que te chamarem a atenção e deixe o Senhor falar ao seu coração. Eu queria iniciar essa primeira aula orando ao Senhor, agradecendo pela sua vida, por você ter adquirido esse curso também, mas mais do que você ter adquirido esse curso, porque você está com fome e sede de algo que pode amadurecer o seu relacionamento com Deus. Feche seus olhos, por favor. Pai, no nome de Jesus, quero te agradecer pela vida desse meu irmão que está assistindo essa aula agora. E eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai, que como igreja nós sejamos resgatados para o Senhor, nós sejamos fortalecidos, amadurecidos, Deus, na Tua palavra, na Tua vontade e principalmente na presença do Senhor no nosso meio. Quero te pedir que o Senhor abençoe a vida de cada um, que o Senhor faça, Deus, com que o Espírito Santo de Deus se revele aos meus irmãos e que eles possam, em nome de Jesus, receber da Tua gloriosa presença e do Teu amor, Pai, que nos ajuda e nos leva cada vez mais a sermos transformados pela Tua glória e pela Tua graça, no nome de Jesus. Amém. Queridos, esse curso de espiritualidade tem 3 módulos, 3 partes diferentes, e nós vamos em cada uma dessas partes trazer um panorama a respeito tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, mas a respeito também da pessoa de Deus. A pessoa de Deus vão ser os primeiros assuntos que nós vamos discutir. As 3 primeiras aulas contidas no módulo 1, elas dizem a respeito de quem é Deus. Deus Pai, o Deus em que adoramos, Deus Filho, Jesus, e o discipulado de Jesus, e o Deus Espírito, o Espírito Santo, e nós como templos do Espírito. E nessas 3 primeiras aulas, nós vamos entender um pouco sobre a espiritualidade contida nessas 3 pessoas. O que essas 3 pessoas juntas e separadamente revelam sobre nós e para nós. O que nós precisamos conhecer a respeito da adoração a Deus, o que nós precisamos conhecer a respeito do discipulado, de sermos acompanhados, de sermos trabalhados, amadurecidos num processo de relacionamento com Deus, e também o que precisamos para compreender a forma como o Espírito age, quem é o Espírito Santo, como ele age na minha e na sua vida. E nessa primeira aula eu quero te convidar para nós iniciarmos essa aula de hoje com o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 28. Nesse texto de Hebreus, nós queremos iniciar essa aula dando o significado da adoração. Qual é o significado da adoração? Por que nós adoramos? Qual a razão de nós adorarmos? E aí o autor de Hebreus diz assim, olha, por isso sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Então sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e com temor. A mesma coisa também, se você virar sua página aí em Hebreus capítulo 13, nos versos 15 e 16, diz assim, olha, por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. Não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Muitas vezes nós limitamos a nossa adoração aos nossos momentos de culto. Muitas vezes a gente entende que a adoração são aqueles 20 minutos, aquela 1 hora que nós entregamos para Deus nas nossas reuniões, ministrando hinos, pregando sermões, formando as nossas liturgias, até muitas vezes repetidas. Mas, na verdade, as nossas reuniões elas não passam de lampejos de adoração. O que são lampejos? São relâmpagos, são faíscas, são flashes, ou seja, pequenas partes que, na verdade, não revelam um todo da adoração. E em Hebreus nós entendemos aqui que a adoração que nós precisamos entregar, ela precisa incluir temor,
amor, ela precisa incluir reverência, ela não se limita aos nossos horários de reuniões, elas não se limita a formalidades ou a projetos montados que determinam como adoramos, a quem adoramos, ou se adoramos e por que adoramos. Na verdade, a nossa adoração ela precisa transbordar diariamente através dos atributos que contrastam com a nossa realidade de vida. E o que são atributos? Quando nós falamos de atributos, nós estamos falando de características que são muito pessoais, ou seja, que são intrínsecas a algo ou a alguém que não se pode ser conquistado de maneira própria. Então pense comigo, o que é um atributo de Deus? É aquilo que está em Deus e que eu por mim mesmo não posso produzir. Por exemplo, amor. O amor de Deus é um atributo. Eu por mim mesmo não produzo amor. Justiça. Justiça é um outro atributo de Deus. Por mim mesmo eu não produzo justiça. Eu preciso da pessoa de Deus para conseguir refletir amor, para conseguir refletir justiça. E essas características de atributo, elas contrastam profundamente com aquilo que o mundo diz a respeito das nossas atitudes, a respeito do nosso dia a dia. Né? O atributo de Deus, ele muda o nosso estilo de vida e nos leva para um estilo de vida muitas vezes até mais simples, um estilo de vida muitas vezes até de se tornar mais generoso, de dar mais, de fazer mais pelo outro do que para nós mesmos. Portanto, existem duas palavras que nós podemos usar com a ideia de significar, de dar sentido para a adoração. E quais são essas duas palavras? Essas palavras são prostrar-se e beijar os pés. Né? Apocalipse capítulo 5, versículo 9, nós vamos ver esse texto, esse contraste, essa entrega na casualidade da nossa adoração. Né? E sem nenhum preparo ou sem nenhum conhecimento da pessoa de Deus, ou a pessoa a quem estamos indo encontrar, muitas vezes nós vamos tratar Deus com uma familiaridade e até às vezes até com desrespeito. Por quê? Por não conhecer, por não entender, por não saber o que eu devo prestar a Ele, o que eu devo entregar a Ele. E nós temos um privilégio, irmãos, uma honra de servir ao Senhor, de fazer com que o nome dEle seja conhecido e de dar para Ele, de beijar os pés dEle, de entregar para Ele, de prostrar-nos a Ele. Como? Entregando o nosso trabalho, entregando as nossas mãos, entregando o nosso coração, entregando a nossa compreensão. A metanoia que nós precisamos sofrer, ela está muito mais relacionada à nossa mudança para nos parecermos mais à pessoa de Cristo do que simplesmente mudarmos o nosso estilo de vida. Mudar o nosso estilo de vida é simples, mas mudar o nosso estilo de vida para que ele se pareça mais com a realidade de quem é Deus, cada vez mais eu preciso conhecer Deus para que isso se torne realidade. Portanto, eu quero te dizer uma coisa, se você entende, tem essa compreensão, você precisa cada vez mais se colocar de joelhos, se colocar aos pés do Senhor. A adoração verdadeira começa nele. A adoração verdadeira nos preenche com atributos que são inerentes a Ele. Sem os atributos de Deus, nós não sairemos do lugar e não produziremos uma adoração perfeita. Nós estaremos resumidos, na verdade, às nossas reuniões e aos nossos cultos. Por isso eu quero te dizer, no fim dessa primeira aula aqui, nessa primeira parte, que se você conseguir compreender o seu papel de buscar ao Senhor, de estar cada vez mais próximo dEle, buscando preencher a sua vida com os atributos dEle, você vai chegar cada vez mais a um caminho da verdadeira adoração. Que o Senhor te abençoe, te vejo na próxima aula.